Olá, boa noite mais uma vez. Estou iniciando aqui mais um momento na palavra do Senhor, uma palavra de reflexão para nossas vidas, para que nós venhamos entendermos os desígnios de Deus para nossas vidas, a, a vontade de Deus, as coisas que diz respeito a Deus para nossas vidas, para nós entendermos o que passa ao nosso redor, no nosso dia a dia, e aquilo que Deus deixa de legado para cada um de nós, para que nós possamos ser discípulos dele, literalmente. Desde já, sendo grato ao Senhor por cada um de vocês que são inscritos nesse canal. Nunca deixe de dar seu joinha, nunca deixe de se inscrever, aquele que não são inscritos. É totalmente grátis para você se inscrever nesse canal. Vai estar ajudando essa mídia alternativa que é o YouTube a levar a mensagem para as pessoas. Desde já agradeço a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém? Vamos para a mensagem aqui da palavra de Deus. Em Marcos, capítulo 3, do versículo 21 a seguir. Está uma história bíblica aqui que é necessário que a gente aprenda sobre isso aqui para que não venhamos pecar contra Deus. Quando a gente peca, ou melhor dizendo, contra o Espírito Santo de Deus, pecar contra o Espírito Santo do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes a gente, sem saber, está pecando contra o Santo Espírito de Deus. E isso é um perigo de você botar em risco a sua salvação eterna, quando se blasfema contra o Espírito Santo. Só para você entender, vamos ler aqui um trecho da Bíblia que você vai entender. Que tem sobre título a blasfêmia dos escribas. Era um povo que por falta de discernimento, por falta de conhecimento, falava coisas com coisas e nessa ocasião eles terminaram blasfemando contra o Espírito Santo do Senhor, que é o ser mais sagrado, é o Espírito Santo que habita em nós, que veio direto do Pai. Que está escrito assim, no versículo 20 do capítulo 3 de Marcos, fala assim, como já disse, até o título aqui, a blasfêmia dos escribas. No versículo 20 fala assim, depois entrou numa casa e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nenhum podia comer. Porque onde Deus, quando há Deus no local, muitas coisas acontecem. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém dizia, ele está possesso de Beelzebul. Beelzebul, para quem não conhece, é um tipo de demônio. Então ele estava falando que o próprio Jesus estava endemoniado. E pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Estava falando que o próprio Jesus era o próprio como estava possesso do Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. E na realidade estava falando grande bobeira. Então Jesus os chamou e lhe disse, por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se alguma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Só para aquele povo entender, mas já tinha feito a bobeira já, quando ele falou que era o príncipe, o Beelzebul, que estava o príncipe dos demônios, expulsando os demônios, já tinha feito a bobeira já. Como continua aqui,
o versículo 26, Jesus falando, se Satanás se tem levantado contra si mesmo e está dividido, tampouco pode ele subsistir, antes tem fim. Continua aqui no capítulo, no versículo 27, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados. Olha só o que Jesus falou, para que sirva de exemplo para nós, para que nós não venhamos cometer esse erro. Só repetindo aqui, em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, que é o Filho do Deus Todo-Poderoso, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Porquanto eles diziam, está processo de um espírito imundo. Então vamos ter muito cuidado, irmão. Ao se falar de alguma pessoa, algum líder espiritual que está lidando com a situação, e às vezes a gente fala coisa com coisa, dizendo que um pastor está endemoniado, tem que ter muito cuidado, porque quem age, quem liberta o povo, quem faz com que o demônio largue uma vida, é o Espírito Santo. Então tem que tomar muito cuidado, que o Espírito Santo é que nos auxilia, o Espírito Santo é que nos limpa, é o Espírito Santo é que nos traz a santificação do nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo do Senhor. Então nós temos que ter cuidado, sempre buscar as coisas santas, buscar as coisas de Deus para nossas vidas, para que esse Santo Espírito habite em nós, para que nós venhamos a andar em retidão diante de Deus. Amém? Ao invés de você fazer tanta porcaria, coisas banais desse mundo, procura Deus. A Bíblia nos dá respaldo suficiente para que nós possamos nos santificar nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo do Senhor. Que fica essa mensagem de alerta para todos nós, de entendimento, de ter o discernimento. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor venha nos alcançar. Eu sou o Claudinor Fernando da Silva, do canal Deus Acima de Todas as Coisas. Amém?